Hoje é 8 de novembro de 2019. Amanhã começa bem. Começa com o escriba manuseando o dicionário analógico da língua portuguesa de Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, prefaciado por nada menos que Chico Buarque, Francisco Buarque de Holanda. Presente de Eduardo Dadão, filho de gente importante que esteve asilado há muito tempo fora do país. E começa com o prefácio Os Dicionários de Meu Pai, porque Chico é filho de Sérgio Buarque de Holanda, que é um grande brasileiro, como o filho. A manhã de hoje começa bem, começa com o restolho da notícia do julgamento, do resto do julgamento de ontem no Supremo Tribunal Federal, que terminou conforme antecipado por este cronista já há 15 anos. 15 anos. Há 15 dias, terminou conforme a previsão deste cronista há 15 dias atrás, numa outra crônica feita neste site. Não era difícil a antecipação, embora a decisão tenha sido obtida, libertária por sinal, por um voto só, proferido pelo presidente Dias Toffoli. O cronista acompanhou o julgamento inteirinho, chegou ao fim cansado, daí o cronista colocou o ministro Fischer indevidamente na Suprema Corte ao referir um voto que aquele eminente ministro dera concernente a um aspecto da prisão subsequente à decisão não transitada em julgado prolatada no segundo grau, que era exatamente o desiderato da disputa terminada ontem. O cronista errou outra vez porque colocou a eminente ministra Rosa Weber como faltante em seu voto, e ela já o proferira, não na sessão de ontem, diga-se de passagem, mas em sessão pretérita da Suprema Corte, porque aquilo foi dividido, como se sabe muito bem. O resto, o cronista previu corretamente, inclusive terminou a crônica de ontem, que acompanhava o julgamento inteiro, terminou antecipadamente, dizendo ao jovem, culto, competente que estava a fazer o vídeo, como faz todos, que colocasse o resultado antecipadamente. E se, por hipótese, o cronista tivesse errado, não o publicasse, evidentemente, mas o cronista disse o resultado e foi embora à casa para descansar, porque também não se é de ferro. O próprio Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, depois de proferir ou prolatar o seu voto durante cerca de 2 horas, 1h50, 2 horas, 2 horas e 10, sem tomar uma gota d'água, diga-se de passagem, ao menos o cronista não ouviu fazendo-o ou a fazê-lo, deve ter ficado esgotado. Mas prolatou um voto histórico. Começou e terminou com precisão absoluta, colocando inclusive o histórico da prisão provisória no Brasil, da prisão definitiva, da prisão dependendo de recurso, da prisão processual, da prisão pena, da diferença entre prisão processual
e prisão-pena, das medidas cautelares de aprisionamento, o ministro Celso de Mello foi adiante e além, sem cansar aqueles que se dão ao estudo e à admiração pelo direito penal. Todos os ministros da Suprema Corte se comportaram com grande precisão, emitindo e exarando seus votos, seus pontos de vista. Ali não houve vencedores, não houve vencidos. O que houve de excepcionalmente positivo foi a vitória do Poder Judiciário brasileiro e a vitória do Supremo Tribunal Federal enquanto experienciando o presente, o passado e o futuro previsível desta nossa nação. Este cronista ficou muito cansado, sim, acompanhando aquela votação toda e as disputas e as discussões, e errando às vezes, mas não errando quando antecipou o resultado há 15 dias atrás. E daí, evidentemente, este advogado criminal se cansou, não é mais uma criança, e foi dormir. Volta hoje, na sexta-feira, Casual Day, dia de descanso, dia em que nós todos tiramos a gravata, o paletó, e vamos tentar descansar. Este marujo aposentado introduz-se na notícia com uma foto da sua barca, do seu veleiro, que tem nome de mulher e que vai dar de presente a um mineiro ilustre, Luiz Carlos de Arruda, a velha Minas Gerais de Uberlândia, um dos maiores civilistas que esta nação tem e que é amigo do escriba, a quem este escriturário ofereceu a barca de presente, porque barca, principalmente um veleiro, barca à vela, que tem nome de mulher, precisa de quem consiga manuseá-la, se não à perfeição, com bastante competência. E este escriba se transformou em um teórico e fica a olhar aquela barca linda, aquele veleiro estuante, sem condição técnica para o manuseio da vela, decidiu dá-la de presente. Porque veleiro desse tipo não se vende, não se empresta. Ou é destruído, ou é ofertado de presente a quem muito se estima. Então, Luiz Carlos de Arruda há de cuidar dessa barca lá na Uberlândia das Minas Gerais, que é a origem da família deste antigo escrevente do direito e do processo penal. A crônica de hoje é rápida. O resultado do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ontem foi bem acompanhado e bem antecipado e bem posto, com um ou outro erro, uma ou outra incorreção deste marinheiro, mas não se é perfeito. A Folha traz aqui uma notícia sobre uma briga entre Augusto Nunes, jornalista, e Glenn Greenwald, que é responsável, inclusive, por toda a coisa boa que vem acontecendo ao país no sentido de reatamento do equilíbrio entre acusação e defesa, nessa transmigração dos conflitos correspondentes àquelas empresas procedimentais de lava-jato e quejandos, traz a notícia entre uma briga física de Augusto Nunes com Glenn Greenwald,
Augusto Nunes, segundo o noticiário, esmurra o outro companheiro com a mão esquerda e há um revide do comunicador Greenhalgh tentando ambos acertar o rosto do outro. Este cronista, para arredondar a notícia, às vezes repete que o cérebro humano funciona no entrecruzamento entre ideias condicionantes e condicionadas. Curiosamente, o nosso pensamento é feito desse encastoamento entre ideários velhos, autênticos ou presentes, e expectantes no futuro, entrecruzados, que nos dão aquilo que se chama de raciocínio. É um encadeamento de ideais condicionados ou condicionantes. E quando o escriba examinou esta briga ou este conflito todo entre os dois comunicadores, porque são comunicadores os dois, pensando em que Augusto Nunes tem gênio forte, esse moço, tem gênio forte e não repensa muito aquilo que vai dizer ou que está dizendo, simplesmente diz as coisas. Houve essa briga entre os dois. A Folha traz 3 fotos, uma das quais este cronista vai furtar para colocar abaixo desta crônica. Quando o cronista viu os dois a brigar e Augusto Nunes a tentar acertar Greenhalgh com a mão esquerda, pensou nessas ideias condicionantes. Exatamente quando pensou isto, estava na eminente cirurgião dentista que cuida deste escrivão do direito penal. E nessas ideias condicionantes, o escriba passou a língua no seu dente da frente, no seu dente mais à frente que tem, se lembrando de que quando tinha 16 anos, teve uma briga dessa natureza, por causa de uma namoradinha. E cometeu um erro palmar, porque foi retirar o paletó para brigar com o outro. O outro foi mais rápido e quebrou um dente fronteiriço deste, hoje, muito antigo criminalista. De lá, esta data, pensava este escriturário de direito penal, enquanto na cadeira do odontólogo ou da eminente odontóloga, enquanto este cronista se submetia a um aprimoramento da sua dentição, que já é muito antiga, pensava exatamente nisto. O outro bateu primeiro. E de lá, esta data, nas raríssimas oportunidades em que teve um conflito de natureza física, raríssima, em 84 anos, quiçá 2 vezes ou 3, o que já é demais, sempre bateu primeiro. Não se espera para ser agredido. Aliás, essas fotos dão a sensação de que Augusto Nunes e o outro não se bateram com muita força, não. Isso não provocou lesão corporal em nenhum dos dois. Em sã consciência e em direito penal estrito, dir-se-ia que houve vias de fato. E se bem conhece o comportamento psíquico de Augusto ou do outro, nenhum dos dois há de registrar boletim de ocorrência, porque guerreiro não é disso. Bate, apanha, se machuca um pouquinho, vai embora para casa, lava o rosto e recomeça a vida do dia seguinte. Fingiram-se.
xingaram-se bem, bastante, mas não se feriram, não. A coisa ficou valendo como declaração de princípios. Se perguntar a este cronista quem tem razão, Augusto Nunes é muito agressivo. Tem violência no palavreado. Nunca chegaram a um desforço físico, mas chegou ontem. Esse moço, o Greenhalgh, produziu um bem muito grande à nação, diga-se de passagem. Uma parte que nós temos hoje da revalidação do equilíbrio democrático neste país, inclusive na aplicação do direito penal, uma parte disso tudo, ou do processo penal, uma parte disso tudo se deve a esse rapaz. Dito isto, vamos encerrar a crônica de hoje, que é 8 de novembro de 2019. O cronista está em trajes de sábado, véspera de domingo. Vai dar uma última olhada em sua barca à vela, antes de mandá-la de presente a Luiz Carlos de Arruda, mineiro das Minas Gerais, onde a família deste escriba tem suas origens. Almeida Leite. Canuto Mendes de Almeida deve ser parente nosso. E os outros Almeida que há por aí ainda vicejando com sangue bom, sangue antigo, sangue que faz parte do DNA de um pedaço da história do Brasil. Dito isto, vamos descansar. Não vamos velejar, porque não é mais tempo. E la nave va.